Bem-vindos ao primeiro capítulo da série educativa Blocos para a Construção de Conhecimentos sobre Defesa, oferecida pelo canal Defesa e Desenvolvimento do UF Defesa, Núcleo de Estudos de Defesa, Inovação, Capacitação e Competitividade Industrial. Neste primeiro capítulo, que inaugura esta série, abordaremos o significado da expressão capacidade militar. As pessoas comuns que não são especialistas em defesa e também muitos profissionais nas universidades e nas próprias Forças Armadas, que são especialistas, possuem uma visão muito restrita e limitada do que seja capacidade militar. É muito comum considerar um dos componentes de capacidade militar como se fosse o todo, ignorando um componente que é cada vez mais importante e será explicado neste vídeo. E isso tem sido causa de muitos equívocos na concepção e implementação de políticas de defesa no Brasil. Explicaremos o significado do conceito de capacidade militar, inserindo-o no problema mais amplo do preparo da defesa, que, por sua vez, será melhor caracterizado em vários capítulos posteriores dessa série. Vou começar a apresentação apresentando 3 questões-chave que caracterizam o problema de preparo da defesa. A primeira questão trata da definição do problema de defesa. Qual é o problema de defesa? Que é, basicamente, responder essa pergunta. Preparar para quais possíveis contingências futuras, em termos de ameaças e cenários que possam ser importantes para a defesa do país. Coloquei a palavra possível aí, é que hoje se sabe que não adianta atribuir probabilidade a eventos, porque todo mundo que tentou fazer isso no passado errou. Então, a única coisa que se pode fazer é ver aquilo que é possível e trabalhar em cima disso. A segunda questão está relacionada com a solução desse problema. Solução é definir qual é a capacidade militar necessária para enfrentar essas contingências. E aqui nós temos 2 questões muito importantes. O problema é de difícil definição, como nós vimos na primeira questão. É difícil definir qual é o problema de defesa. A segunda questão, que mesmo que nós soubéssemos exatamente, com certeza absoluta, qual é a contingência para a qual nós estamos nos preparando, a guerra é a auditoria final do preparo da defesa. É muito difícil você saber a priori se você está com a capacidade necessária. Não quer dizer que não se possa fazer alguma coisa, nós vamos ver lá na frente que é possível, mas, de fato, isso que caracteriza o problema de defesa de uma maneira que é completamente diferente de qualquer outra situação que o governo faz. Você trabalha no Ministério de Infraestrutura, você sabe que você vai produzir uma estrada, e etc., e você pode verificar que a estrada está funcionando. Mas se você prepara uma capacidade militar, você nunca vai ter certeza exatamente se ela vai ser adequada para enfrentar as contingências, mesmo que nós soubéssemos quais fossem elas. A terceira questão também é muito importante, mas ela não será desenvolvida nesse bloco. Como desenvolver e sustentar os instrumentos de defesa que proverão essa capacidade militar necessária. Então, vamos discutir quais são as instituições, quais atores, em que papéis e quais processos usar. Esses paradigmas de conflito dos 2 últimos séculos, vou passar muito rapidamente, o primeiro deles, que foi até a Segunda Guerra Mundial, que é a guerra industrial total, em que todos os recursos do país eram usados para criar capacidade militar e todos os recursos do país, inclusive a população, era alvo do inimigo. Com o aparecimento da bomba nuclear, isso praticamente impediu uma outra guerra entre grandes potências. Viemos com esse outro paradigma, mas ele basicamente seguia o paradigma anterior de que todo o país era era alvo, vamos dizer assim, Tendo em vista esse impasse nuclear, o que nós temos visto muito são essas guerras assimétricas, ou guerras entre pessoas, e algumas guerras convencionais também entre países de pequeno e médio porte. E nós estamos agora partindo para outras coisas que nós nem sabemos exatamente o que são, que a tecnologia está avançando tanto e evolui muito rapidamente. Qualquer que seja o paradigma, existem algumas consequências para o preparo da defesa que gostaria de mencionar aqui. Primeiro, aqui, existe uma grande dependência do domínio de altas e médias altas tecnologias. E esse domínio é uma condição necessária para ter capacidade militar, principalmente para um país como o Brasil. Então, isso é uma coisa muito importante. Segundo, que ela abrange um amplo espectro de ambientes, não só os tradicionais terrestres, marítimo e aéreo,
Mas agora outros, espacial, cibernética, eletromagnética, qualquer um que se possa pensar. Né? Eles têm sido de curta e média duração, principalmente esses dois últimos paradigmas, né? Exigindo uma prontidão operacional de combate industrial e tecnológica. E, consequência disso, a mobilização nos moldes da Segunda Guerra tem pouca utilidade. Na Segunda Guerra isso foi muito importante porque os meios de combate eram mais baratos, eram mais simples, eles tinham baixa eficácia e baixa letalidade, de modo que era necessário uma grande quantidade de meios, milhares de meios, e era fácil você mobilizar o país para você construir esses meios. Hoje em dia isso não é mais possível. Não se pode mobilizar o país para construir um submarino nuclear, um caça de última geração, ou um míssil de última geração. Né? Então, essa mobilização perdeu um pouco a utilidade na guerra de hoje. Né? Vou apresentar rapidamente um resumo muito rápido da base conceitual. Primeiro, o ponto de partida são as contingências, é o problema da defesa. Para enfrentar essas contingências, então, a gente tem que criar uma capacidade militar. E essa capacidade militar, ela se traduz em proficiência em combate, nessas contingências possíveis, né, que são representadas por tarefas de combate, ameaças e cenários. Capacidade militar, hoje em dia, tem mais de um componente, tem dois grandes componentes. O primeiro deles é aquilo que se pode entender como sendo capacidade militar propriamente dita. Para não repetir o nome, eu estou usando um outro nome, que é capacidade operacional de combate. Isso para realizar missões de combate e afins, e aí com o uso de unidades militares combatentes, brigadas no Exército, forças tipo na Marinha, esquadrilhas na Aeronáutica, por exemplo. Mas hoje em dia, particularmente para um país como o Brasil, essa capacidade operacional depende quase que totalmente de uma outra capacidade, que é uma capacidade de logística de defesa, principalmente de gestão industriais, de ciência, tecnologia e inovação. Para quê? Para aparelhar e sustentar o emprego das unidades militares combatentes. A capacidade operacional de combate usa um tipo de profissional que são os militares combatentes. Já essa capacidade logística e defesa usa um outro tipo de profissional, que não são militares combatentes. Eles são gestores, cientistas, engenheiros, técnicos, basicamente. Né? Para prover essa capacidade operacional, tanto de combate quanto de logística e defesa, cabe ao Estado criar sistemas, criar instrumentos que sejam capazes de prover esses dois tipos de capacidade. São os instrumentos de defesa que nós mencionamos naquele primeiro slide. As Forças Armadas, historicamente, são aquelas que provêm a capacidade operacional de combate. Existe um outro sistema que não tem absolutamente nada a ver com as Forças Armadas, porque executa uma atividade completamente diferente, tem processos completamente diferentes, usa profissionais completamente diferentes, não tem um nome, né, mas eu chamei de base logística de defesa e eu vou explicar mais na frente por que esse nome. Bom, então, quem vai criar e desenvolver esses sistemas para cuidar da defesa? É o poder político. O poder político vai atuar como? Ele vai usar aquilo que eu chamo dos recursos estratégicos da defesa, que são esses instrumentos da defesa e o orçamento de defesa. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer executando uma atividade que é a atividade própria do poder político, das altas autoridades do país, que é a gestão estratégica da defesa. Simplificadamente, o que é isso? São decisões de solução de compromisso entre alocações do orçamento para desenvolver e sustentar a Força Armada ou para desenvolver e sustentar uma base logística de defesa. Ou seja, entre desenvolver uma capacidade operacional de combate e uma capacidade logística de defesa. Então, nós temos um dilema aqui, né? Com os recursos são sempre limitados, o que priorizar? O que se deve priorizar num determinado instante de tempo? Depende da situação que o país se encontra. Existem basicamente dois cenários: período de paz e período de guerra. O período de paz se caracteriza principalmente por grandes restrições orçamentárias, baixíssimo interesse da população e do próprio poder político em problemas de defesa. Né? Portanto, custos de oportunidade são muito importantes nessa situação. O período de guerra é o contrário. Não existe restrição financeira. Nós estamos vendo agora o problema da Covid. Não tem teto de gasto, não tem nada. Tem que resolver o problema da defesa. A população tem um enorme interesse nos problemas de defesa e os políticos também.
Mas nós não estamos vivendo num estado de guerra, então nós vamos nos dedicar aqui ao problema de paz. No problema de paz, continua o dilema. Vamos privilegiar uma capacidade operacional de combate ou uma capacidade logística de defesa? Eu sugeriria que, em período de paz, a grande prioridade deve ser para a capacidade logística de defesa, e vou explicar por quê. Capacidade operacional de combate, ela pode ser construída em muito pouco tempo. Isso aconteceu com o Brasil nos períodos que o Brasil teve grandes conflitos, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Paraguai. 1 ou 2 anos, o Brasil construiu uma capacidade militar. Esse é um motivo, é rápido fazer isso. O segundo motivo é o seguinte: atualmente, os meios de combate ficam obsoletos muito rapidamente. Não faz sentido você, com pouco recurso, adquirir muitos meios de combate, a não ser que você tenha uma iminência de conflito, né? Com a capacidade logística de defesa, ocorre ao contrário. Ela é muito difícil de ser construída. Ela demanda décadas. Ela não pode ser construída em 1, 2, 3 anos. É um trabalho de perseverança de muito prazo. Construir uma Embraer demanda décadas. Então, os períodos de paz devem ser usados para criar essa capacidade logística de defesa, até para quando chegar no período na iminência de um conflito, você ter essa capacidade, que possa prover as Forças Armadas com os meios que elas vão necessitar. Então, eu diria que a prioridade, sugeriu, que eu me entender, que seria essa, né? As pessoas me perguntam por que eu uso o nome base logística de defesa e não base industrial de defesa. A resposta é muito simples também, porque a base industrial de defesa é o lado da oferta, mas a base logística de defesa tem 2 lados. Tem o lado da demanda, que é estratégico para o país. Cuida da aquisição, de pesquisa e desenvolvimento, de políticas industriais de ciência, tecnologia e inovação. Então, e a oferta é dada pela base industrial de defesa, né? E dentro da própria base industrial de defesa, tem vários segmentos industriais. Existem alguns que merecem uma atenção maior do que outros. Existem alguns produtos de defesa, algumas tecnologias de defesa que são estratégicas para o país. E essas não existem no mercado, porque elas atuam praticamente num mercado que é, ao mesmo tempo, monopsônico e monopolista. Só tem um comprador, só tem um cliente. E muitas vezes só tem um fornecedor, porque um país como o Brasil, por exemplo, não pode manter 2 Embraers, 2 empresas para construir submarinos nucleares ou navios. Então, obrigatoriamente, ou construir mísseis, por exemplo, obrigatoriamente vai ser essa característica. Então, essas empresas que são, de fato, que são um percentual pequeno das empresas que atuam na área de defesa, são empresas estratégicas de defesa e merecem um tratamento muito diferente. Bom, eu mencionei lá no início que é difícil você avaliar a capacidade de operação de combate. Então, como saber se a capacidade operacional de combate resolve o problema? Porque nós temos que fazer uma apresentação curta, eu não vou falar sobre isso aqui, mas isso aqui realmente uma coisa importante. Países como os Estados Unidos, que têm muita experiência de guerra, não é? Tem muitos oficiais combatentes lá que já participaram de vários conflitos, não confiam apenas na opinião desses oficiais, desses militares que têm experiência de guerra. Os nossos militares do Brasil não têm experiência de guerra. O Brasil não tem guerra, né? Praticamente nem eram nascidos quando acabou o último conflito que o Brasil. Portanto, mais do que os Estados Unidos, nós deveríamos empregar outros instrumentos de avaliação a priori de capacidade operacional de combate. Isso é pesquisa operacional, análise de sistema, engenharia de sistema, que é um conhecimento que é ainda pouco usado, existe pouco nas Forças Armadas e no Ministério da Defesa. Neste primeiro capítulo da série Blocos para a Construção de Conhecimentos sobre Defesa, procuramos explicar o significado amplo de capacidade militar, que inclui não apenas a tradicional capacidade operacional de combate, mas também a capacidade de logística de defesa, sem a qual a primeira não existe. Outros conceitos muito importantes introduzidos superficialmente neste capítulo foram preparo da defesa, instrumentos da defesa, base logística de defesa, empresa estratégica de defesa, recursos estratégicos da defesa e gestão estratégica da defesa. Todos esses conceitos serão melhor desenvolvidos em capítulos posteriores desta série.
O capítulo 2º desta série abordará as características das atividades de preparo e de emprego de capacidade militar, que são as duas grandes macroatividades da defesa, ressaltando as grandes diferenças que existem entre elas. Chegamos então ao fim desse bloco. Se você gostou deste conteúdo, peço que se inscreva no canal e o divulgue para outras pessoas que você conhece e tenham interesse em aumentar seus conhecimentos sobre defesa. Muito obrigado.